Bom dia, pessoal. Dia 13 de março de 2023. Tá? Analisar aqui o mini índice ontem, terça-feira. Ele abriu num pequeno gap de alta, tá? E aí, continuou subindo, ó. Veio aqui no fechamento. Tínhamos colocado alguns pontos de controle, no qual respeitou aqui a região 128.760, tá? E coincidir aqui, ó, só uma leiturinha rápida nos 5 minutos, onde fizemos na sala, esse último topo aqui, ó. Tinha havia esse último topo, tá? Ele chegou na região aqui, ó, com volume, tá? Comparando com esse cara aqui, o último topo, tá? Chegou com volume financeiro maior, porém não conseguiu fechar acima, tá? Que ele retraiu, fez a retração e voltou novamente testando o topo, tá? E aí no 1 minuto fica bem claro isso. Aqui, ó, 1 minuto. Esse teste aqui, ó, no topo, tá? Teste no topo aqui, ó. Fecha até acima do candle amarelo, que absorve o preço, mas com volume menor. Fiz uma venda aqui, stop acima, alvo, tá? Seria 61,8, tá? De toda esse movimento aqui, região aqui da abertura do pregão de ontem, tá? Então aqui fiz uma parcial de 500 pontos e finalizei com 800 pontos, tá? Primeiro trade do dia. Segundo trade do dia, tá? Estavam se esperando essa região e ele tinha tudo aqui, ó, 5 minutos, tá? Ele, colocando um tempo gráfico maior 15 aqui. Ele estava num potencial formação de range aqui nessa região aqui, né? Aí ele veio no 61,8 e foi subindo sem volume, tá? E aí nessa subida sem volume, está analisando o volume, falei assim, não, pode haver uma proteção aqui, né? E já haviam colocado pouquinho de dinheiro aqui, ó. Vou voltar para 1 minuto. Já tinham colocado um pouquinho de volume financeiro aqui, bem onde? Bem na região de retração. Bateu 61,8, fez o ABC, ó. A, B, C, né? Faltou, bateu no 61,8, mas é região 50, 61. Candle branco fecha abaixo, volta para testar. Vendi, stop acima, apagou cerca de 100 pontos. Não coloquei a proteção de 0 a 0. Primeiro stop do dia. Normal, tá? Uma operação com 800 pontos, um stopinho de 100, 140 pontos, se eu não me engano, tá? Outra operação. Então, depois disso, fiquei monitorando este possível ABC aqui. Este ABC. Aqui fui um pouquinho precipitado, fiz uma entrada aqui, ó, uma entradinha aqui, tá? Candle branco fecha abaixo, fiz entrada aqui de venda, tá? E aí, tomei um stopinho aqui. Dois stops, tá? Depois fez esse candle vermelho aqui. Assim, só pode ser uma absorção isso aqui. É uma absorção, candle branco fecha abaixo aqui, tá? Entrei na venda aqui, chegou a pagar cento e pouquinhos pontos, tá? Aqui, ó, na região. Chegou a pagar aqui a 132 pontos, 140 pontos, tá? Coloquei no 0 a 0, tá? E aí, me tirou. Então, praticamente três stops, um gain, tá? No qual ainda fiquei positivo ontem, mas tomei dois stops, um pegou a proteção, conto como três stops, tá? Parei, não fiz mais nada, tá? Fiquei observando. E aí sim, depois ele continuou subindo, fez alguns padrõezinhos aqui, tá?
Candle branco fecha abaixo, aí começa a volta sem volume. Tá? O pessoal vendeu aqui, pegou uns pontinhos, vendeu aqui também de novo. Candle branco fecha abaixo, caiu mais um pouquinho, mas eu parei por aqui, tá bom? Traçar alguns pontos de controle, aqui colocando 5 minutos, 15 minutos, colocar uma visão um pouquinho mais macro para possíveis pontos de controle, tá? Ah, tá voltando aqui para o topo do range, tá? Pode ter uma defesa nessa região, não necessariamente no fundo do range, mas nas regiões de volume aqui, ó, dessa concentração de volume, região aqui de fechamentos, ó, tá? Tem alguns fechamentos aqui. Temos também aqui, ó, um vácuo de liquidez. O que é o vácuo de liquidez? É esse gap aqui, tá? E aí, esse vácuo de liquidez, provavelmente, tá? Ele fica em range aqui para preencher essa regiãozinha. Interessante ficarmos observando como o índice irá se comportar hoje. Os pontos de controle, possíveis pontos de controle para hoje. Irei traçar primeiro, tá? Da mínima dessa mínima para essa máxima aqui que ele fez ontem, traçar o 61,8, tá? Então vou pegar esse cara aqui e trazer um pouquinho acima aqui, 61,8. E aí, da máxima para mínima de ontem, também vou traçar o 61,8. Deixar aqui traçado nessa região, uma possível retração aqui, interessante também, tá? E aí depois do macro, tá? Vamos traçar aqui, ó. Ah, tem esse ABC, ó. É, lembra que ele respeitou aqui o 61,8, que foi meu alvo, tá? Na minha primeira operação. Então, eu vou traçar esse ABC aqui, ó, esse possível ABC. Tá? Se eu traçar até da mínima, ó, ele cravou praticamente no 61,8, tá? E ele pode fazer o ABC, ó, como falamos anteriormente. Ó. Este A, B, C. Onde ele vai? A fundo do range. Tá? Aqui é um ponto interessante também, tá? Para ficarmos observando aqui essa região. E aí agora, ó, vou traçar aqui uma retração, ó, dessa pernada, tá? Praticamente coincide aqui com 61, vou deixar por aí, tá? Essa outra pernada também, e a maior também é 1,850, são os pontos de controle para hoje. Os possíveis pontos de controle para hoje, 131,100, 130,340, 129,580, tá? 128,380 e 127,940, tá? São os pontos de controle. Qualquer mudança eu coloco lá no grupo do Telegram, tá? Então, tenham todos um ótimo dia, bons trades, gerenciamento sempre, tá? E qualquer dúvida, qualquer pergunta, tá? É só chamar. Um grande abraço a todos. Até mais.